Olá, sou Noraio Júnior, aluno da quinta turma do PROEF, Unesp Presidente Prudente. Venho, por meio desse mapa conceitual, apresentar as problemáticas da educação física, começando aqui pelos aspectos legais, com a promulgação da LDB em 1961, obrigando a prática da educação física no ensino primário até os 18 anos. Em 1968, com a reforma universitária, pós-golpe militar, foi introduzida no ensino superior para desmobilizar politicamente os estudantes e para distraí-los com a prática esportiva. Em 1969 veio o Decreto-Lei, que falava do tratamento excepcional aos alunos portadores de afecções. Em 1971, a extensão da obrigatoriedade da educação física em todos os níveis de ensino, mais facultativo ao aluno que trabalhava 6 horas por dia e estudava no período noturno, também facultativa a quem tinha mais de 30 anos, quem estava envolvido no serviço militar e quem estava fisicamente incapacitado, mostrando como a educação física era concebida mesmo como atividade e como ela expressava a lógica capitalista, né, relegando ao mercado de trabalho a capacitação física. Em 1977 veio a extensão da facultatividade da educação física aos alunos de pós-graduação, já que estavam envolvidos com trabalho intelectual, e a mulher com prole, pois na época era vista como papel de criar os filhos, enquanto ficava relegada ao homem, ficava destinado ao homem a tarefa de sustentar a família. Em 1996 foi promulgada uma nova LDB que elevou a educação física do caráter de atividade para componente curricular, e em 2001 foi incrementada obrigatória à frente do componente curricular. A LDB teve esse caráter de elevar o patamar da educação física, por outro, estendeu a facultatividade a todos os alunos que encaixassem nos quesitos de dispensa e não só aos do noturno, em qualquer período. Isso é considerado um retrocesso de mais de 30 anos na nossa área. E em 2016, tentaram extirpar a educação física do ensino médio por meio da medida provisória 746, mostrando que os nossos legisladores e governantes não entendem a relevância da nossa área para a formação humana, para a formação acadêmica. Vou falar agora do ensino do esporte, né, que também é outra problemática, que veio após a Segunda Guerra Mundial, coincidindo com o fim do Estado Novo, era Vargas, quando tendências pedagógicas, novas tendências estavam influenciando o sistema educacional. Augusto de Stello trouxe o método da desportiva generalizada, com foco na educação integral do aluno, que estava de acordo, alinhado com as novas tendências pedagógicas. O objetivo era a experimentação, então focado no fazer, tratava dos movimentos e gestos técnicos, só que com adaptações de regras e valorização da cooperação. Pós-golpe militar veio o período esportivista, com simbolismo político muito grande, tentando transformar o Brasil numa potência e, por meio do esporte, moldar sujeitos lutadores e vencedores. Com isso, o esporte foi introduzido na escola subordinado aos códigos da instituição esportiva, com a restrição de modalidades, as 4 modalidades já conhecidas: futebol, basquetebol, voleibol e handebol, as aulas tomando o formato de treinamento, focado no gesto técnico e a detecção de talentos para futuramente representarem a nação e, durante esse período, representar as escolas nas competições. Atenção sempre aos mais hábeis, exclusão da maioria. No meio da década de 80, surgiram diversas abordagens renovadoras que buscavam romper com o paradigma da aptidão física e trazer o esporte, não só o esporte, como todas as outras práticas corporais, mas no âmbito do esporte, trazer o esporte da escola, ou seja, que não sucumbe aos códigos sentidos da instituição esportiva, e sim com práticas contextualizadas, com reflexão, levando o aluno à compreensão dos sentidos e significados, e tratando o esporte como um objeto de conhecimento e focando em diversas modalidades e não só no Quarteto Fantástico. Atenção destinada a todos, com respeito às possibilidades individuais. Outra problemática, a atuação docente, foi dividida em 3 categorias. A tradicional, que surgiu na década de 80 e 90, 70, 80 e até meados de 90, que é o esporte, foco no esporte e na aptidão física voltada para a saúde orgânica, vinculada à instituição esportiva, os mesmos códigos, equipes treinadas para competições escolares, exclusão da maioria e supervalorização da vitória nas competições.
Já o professor em atuação de abandono pedagógico é aquele que não faz a intervenção na aula, os alunos escolhem as modalidades, normalmente os meninos futebol, as meninas vão para o voleibol, ficam conversando fora da quadra, inclusive com o próprio professor. O professor acaba se caracterizando como um administrador de material, enquanto os alunos se auto-organizam e em determinado momento o professor até deixa o local. O abandono e a renovação, a renovação que vem da década de 80, com essas características que eu disse agora há pouco sobre esporte, eles foram observados a partir de 4 dimensões de análise: a transformação da educação física, a cultura escolar, as condições de trabalho, a social e a disposição social do docente. A disposição social é a disposição do professor em refletir na sua ação, tanto individualmente como com os pares. As condições de trabalho diz respeito à remuneração, a material, a infraestrutura, a própria estabilidade, que também interfere nessa questão do professor em abandono e renovação. A cultura escolar diz respeito à invisibilidade, funcionalidade e hierarquia dos saberes. A hierarquia dos saberes é a valorização excessiva das disciplinas ditas intelectuais, língua portuguesa, matemática, e em detrimento da educação física, que fica marginalizada. A questão funcional da cultura escolar é que o professor em abandono pedagógico muitas vezes é bem visto pela direção, porque ali ele consegue acomodar mais de uma classe, liberar aluno para outros eventos, enfim, ele não tem aquela preocupação com o conhecimento. Já com relação à invisibilidade, é que normalmente os gestores não têm muito conhecimento do que se trata na educação física, fazendo com que o abandono pedagógico possa ocorrer livremente. Gênero e sexualidade, bem interessante, que traz a questão de sexo como a parte biológica, gênero a parte sociocultural, e essas diferenças se expressam na aula de educação física na forma da performance ou da forma do físico mesmo, essas diferenças aparecem. É importante o professor fazer dos espaços e tempos acolhedores e tratar dessa igualdade, que ela é visível, tratar como algo a ser valorizado, mas com respeito aos direitos e ao acesso das mesmas práticas por ambos os gêneros. As aulas mistas são indicadas porque, além de permitir o direito ao acesso às mesmas práticas ao mesmo momento, ainda ajuda a desenvolver valores como respeito, solidariedade, auxilia a coeducação, as trocas, né, entre os alunos, e também no autocontrole, que é um parâmetro aí de maturidade dos alunos. É proposta alternativas didáticas baseadas na problematização, para isso, com situações inclusivas que permitem a adaptação de regras e com sensibilização, seja por meio de atividades com desenhos, esculturas, apreciação crítica de artefatos culturais, como filmes, músicas, entre outros. A indisciplina e o afastamento, elas têm razões múltiplas, outra problemática, e pode ser dividida aqui em 3, na legislação, organização e no tratamento pedagógico. A legislação diz respeito às dispensas, Decreto-Lei de 1969. A organização com relação às aulas no contraturno e classes numerosas. O tratamento pedagógico fala muito da repetição dos conteúdos, né, que ao longo da escolaridade torna a educação física pouco atrativa. Também atenção aos alunos mais habilidosos, né, e aulas na versão tradicional que geram muito insucesso e exclusão. O insucesso, quando o aluno não consegue acertar um passe, a cesta, enfim, ele acaba sendo exposto, gera um constrangimento e ele usa como forma de proteção o afastamento. Uma forma de superar e romper com o histórico classificatório da disciplina em apto e inapto, buscar o ensino inclusivo e focar na diversificação tanto de conteúdos das práticas corporais tematizadas, como também das práticas pedagógicas. Uma intervenção sistematizada do professor é importante, observando a legislação de forma estrita. Então, o aluno que é afastado pelo decreto de 1969, ele é afastado de todas as disciplinas, não só da educação física. Então, se ele frequenta a aula de matemática, de língua portuguesa, ele também deve frequentar a aula de educação física, que só vai ficar afastado da prática, que pode pode prejudicar a saúde. Porém, ele participa dos momentos de desenvolvimento conceitual, dos momentos reflexivos. A valorização do componente diz respeito a avaliar os alunos inclusive os afastados, passarem por avaliações e também por propostas para a construção do conhecimento. As propostas pedagógicas, né, importantes para a superação do afastamento, são aquelas que trazem aprendizagem para o centro e de forma colaborativa, como exemplo, o Sport Education, modelo de aprendizagem cooperativa. A indisciplina
ela é uma questão social. É o excesso de regras, o desconhecimento dos princípios, a falta de referências para os jovens de pessoas que têm como virtude os valores sociais. No, no olhar dos professores, a culpa é do indivíduo, da família, da comunidade que o aluno está inserido, da subcultura dos jovens, até da direção. Já no olhar dos alunos, a culpa é da escola, com aulas desinteressantes, descompromisso docente com a aprendizagem e até bullying. É importante o enfrentamento. Esse enfrentamento ele tem que ser com ações integradas entre a escola, a família e espaço extraescolar, que são os clubes, igrejas, praças, né? E ambos atuando na formação moral e desenvolvendo os valores sociais, como respeito e solidariedade. E a escola também atuando contra os comportamentos disruptivos, formando um ambiente positivo baseado na dignidade e na justiça. A escola também precisa ter um compromisso com a aprendizagem. E algumas propostas inovadoras são interessantes, como o futebol carreiro e o modelo de responsabilidade pessoal e social. Também permite uma implementação híbrida entre alguns modelos, como o Sport Education com modelo de responsabilidade pessoal e social, Sport Education com método de ensino de esportes e este com a aprendizagem cooperativa. Para finalizar, temos a relação teoria e prática que foca na questão do saber e do saber fazer. Né? Então, o histórico da educação física até a década de 80 era muito baseado na prática, baseado no saber fazer. Após a crise da área, o paradigma da aptidão física e esportiva foi muito questionado. Os professores renovadores focaram em tratar a educação física como o que era uma disciplina escolar, com conhecimento, e para isso, um conhecimento a ser disseminado e construído. Por isso é importante a ruptura com a educação física desportiva e recreativa, né, alienante, com propostas alienantes, e com foco nas propostas culturalistas que tratavam as práticas corporais como produções corporais. Então, um foco também na dimensão conceitual, que é o saber sobre o fazer, mas não deixar a educação física transformar num discurso, mas sim uma ação pedagógica, impregnada de corporeidade, do sentir-se, do relacionar-se com os outros e com as instituições por meio da linguagem, a linguagem oral, verbal, mas também a corporal, que é uma forma de comunicação do sujeito com o mundo. Então precisava integrar a teoria e a prática, nem só o saber fazer e nem também trabalhar com o saber fazer e o saber sobre fazer de forma fragmentada, separada, não, integrada para que o aluno pudesse, junto com a construção dos valores, desenvolver a dimensão conceitual, a procedimental e a atitudinal também. Isso só é possível com acesso à formação continuada de qualidade, para que as abordagens renovadoras sejam realmente compreendidas por todos. Essa é a minha contribuição. Espero ter contribuído e agradeço pela oportunidade. Para mim foi um aprendizado, não só a disciplina, como todo esse processo de elaboração desse mapa conceitual e exposição. Abraço a todos.